Desta vez, sobraram 7 cestas de comida. Jesus mandou que todos se retirassem e embarcou com seus discípulos. Chegando a seu destino, os fariseus vieram fazer-lhe perguntas e: Dá-nos um sinal do céu. Nenhum sinal será dado a esta geração. No mesmo instante, Jesus voltou para o barco e partiu. Os discípulos estavam preocupados, porque tinham esquecido de fazer provimento de pão para a viagem. Vamo-nos. Tende cuidado com a levedura dos fariseus. E cuidado com a levedura de Herodes. Adivinhou que esquecemos o pão. Levedura, fermento que se usa para fazer pão. Tendes olhos, e não vedes, ouvidos, e não escutais, memória, e não vos lembrais. Não é verdade que eu, de uma feita, com 5 pães, alimentei 5.000 pessoas, de outra, com 7, alimentei 4.000? Assim é, Senhor. Não compreendeis, então, que não é com pão que me preocupo. Só então os discípulos compreenderam que Jesus se referia à doutrina dos fariseus, que poderia servir para levá-los para o mau caminho. Certa vez Jesus começou a ensinar a seus discípulos e: Sofrerei muito e serei morto numa cruz, mas, após 3 dias, ressuscitarei. Não, Senhor, isso não acontecerá. Não me tentes, Pedro, pois tu não entendes das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus chamou, então, seus discípulos e o povo, e lhes disse: Quem desejar seguir-me, que se negue a si mesmo, carregue sua cruz e me acompanhe. Quem quiser salvar a vida, há de perdê-la, mas quem estiver disposto a dar a vida por mim, obterá a salvação eterna. E que adianta conquistar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Dos que se envergonharem de mim entre os homens, eu, também, me envergonharei, quando eles se apresentarem perante o trono de Deus. Dias mais tarde, o povo, a quem Jesus, tão milagrosamente dera de comer, o veio procurar em Cafarnaum, e achou-o na sinagoga. Jesus, vendo que eles o procuravam por terem comido do pão milagroso e ficado fartos, lhes disse: Procurai granjear outro sustento, que dure para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Assim dizendo, muitos discípulos se retiraram, ofendidos. Mas Jesus continuou a afirmar que todos deviam crer no mistério do Santíssimo Sacramento que havia de instituir e perguntou aos seus apóstolos: E vós, não estáis dispostos a me deixar? Senhor, e a quem iremos nós? Vós tendes a palavra da vida eterna. Nós cremos, e sabemos que sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Indo Jesus pelos confins de Tiro e Sidônia, uma mulher cananeia que era gentia, lhe veio ao encontro e clamou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, que minha filha está cruelmente atormentada do demônio. Mas Jesus não lhe respondeu. Como os discípulos intercederam em favor dela. Só fui mandado às ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Não devo roubar o pão aos filhos, para o lançar aos cães. Assim é, mas também os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Então lhe disse Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora curou-se a filha da gentia. Andava Jesus pelos arrabaldes da cidade de Cesareia, quando fez estas perguntas a seus discípulos: Que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que sois João Batista, outros que sois Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Vós sois Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão. Pois eu te digo a ti que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que atares na terra será atado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a uma alta montanha. E ali se transformou diante deles, o rosto lhe resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se alvas como a neve. E eis que Moisés e Elias apareceram, falando com ele.
Vendo aquele esplendor, Pedro, todo arrebatado e sem saber o que dizia, começou a falar. Senhor, podemos ficar aqui se quiserdes, faremos 3 tendas. Uma para vós e as outras para Moisés e Elias. Pedro ainda falava, quando uma nuvem luminosa os encobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho bem-amado, em quem tenho posto todas as minhas complacências, escutai-o. Esta voz incutiu tanto medo aos 3 apóstolos, que eles caíram prostrados com o rosto em terra. Então Jesus, chegando-se a eles, tocou-os com a mão e: Levantai-vos e não tenhais medo. E não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ressuscitar dos mortos. Que quererá ele dizer com isso? Alguns dias mais tarde. Mestre, eu te trouxe meu filho, que está possuído de um demônio. Falei a teus discípulos. Eles, porém, não puderam curá-lo. Tudo é possível para o que tem fé. Espírito mau, ordeno-te que saias desse corpo e nunca mais retornes para ele. O rapaz está morto. Levanta-te, meu filho. Surpreendidos, os discípulos perguntam: Porque não podemos nós livrá-lo do demônio? Porque vossa fé é demasiado fraca. Alguns dias depois, em Cafarnaum, chegam os cobradores de impostos e perguntam a Pedro: Teu mestre não paga tributo? Pedro respondeu-lhes que sim, e quando ia entrando, Jesus o deteve, dizendo: Os reis exigem tributo de seus filhos. Ou dos estranhos. Dos estranhos. Nesse caso, os filhos não têm de pagar. Mas, para não os ofender, vai pescar. Abre o primeiro peixe que apanhares e em sua boca encontrarás uma moeda. Pedro obedeceu a seu mestre e: Aí tem. Paga com ela os tributos, por mim e por ti. Passados alguns dias, Jesus foi para a margem do Jordão e o povo seguiu, para ouvir as suas prédicas. E os fariseus lhe perguntaram, para o tentarem: É lícito o divórcio, por qualquer motivo? Que vos disse Moisés? Moisés permitiu o divórcio. Pois só o fez para ceder à dureza de vossos corações, porque nenhum homem deve separar aquilo de Deus uniu. Naquela noite, os discípulos lhe falaram no mesmo assunto. Dizeis, então? Que o homem que se separar da mulher e casar-se com outra, estará cometendo adultério. E a mulher que se divorciar do marido e se casar com outro, cometerá adultério. Um dia estava Jesus ao quebrado de fadiga, depois de ter pregado. Trouxeram-lhe muitos meninos, a fim de que ele os abençoasse. Os apóstolos faziam por afastar as mães piedosas, mas Jesus lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque destes é o reino dos céus. Perguntaram-lhe os discípulos: Quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles e: Se não vos converteis, e não vos tornais como meninos, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Quem agasalha em meu nome a um destes pequeninos, a mim mesmo me agasalha. E ai daquele que induzir ao mal um destes pequenos que creem em mim. Melhor fora para ele que lhe suspendessem ao pescoço uma mó de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai daquele que induz ao mal. Um dia, perguntou o apóstolo Pedro ao Salvador: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, quando me ofender? Até 7 vezes? Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Assim como perdoardes os outros, assim também vos perdoará meu Pai que está no céu. Voltando da Galiléia, Jesus escolheu mais 72 discípulos, para ajudar os apóstolos. E os mandou, 2 a 2, a pregar e a batizar. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos despreza, a mim me despreza. E quem me despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Pouco depois voltaram os 72 discípulos, muito contentes, dizendo: Senhor, os mesmos demônios, em vosso nome nos estavam sujeitos. Não vos alegreis dos poderes que vos dei sobre os espíritos malignos. Alegrai-vos, antes, de terdes vossos nomes escritos nos céus. Vinde a mim vós todos que estáis carregados e oprimidos, e eu vos consolarei.
Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei que sou manso e humilde de coração, e em mim achareis descanso para vossas almas. Um doutor da lei veio um dia a Jesus para o tentar. Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Que manda a lei, e que lês tu nela? Amarás o Senhor teu Deus, e o próximo como a ti mesmo. Bem respondido. Faze assim e viverás. Mas, que é o meu próximo? Escuta. Certa vez, ladrões roubaram e deixaram quase morto, na estrada, um judeu que ia a Jericó. Passaram por ali, primeiro um sacerdote judeu, depois um levita. Ambos o viram e passaram sem lhe dar socorro. Mas um samaritano, que passou ali mais tarde, se compadeceu dele e o tratou. Qual dos três te parece o próximo do ferido? O que foi compadecido com ele. Pois vai e faz o mesmo. Levita, membro da tribo de Levi, entre os judeus. Samaritano, homem pagão, natural da cidade de Samaria. E continuando em seu caminho, chegou Jesus a Betânia, onde foi recebido em casa de uma mulher chamada Marta. Sua irmã, a penitente Maria Madalena, sentou-se aos pés do Salvador e lhe ouvia, atenta, as palavras. Marta estava muito atarefada, preparando tudo para seu divino hóspede, afinal, foi a Jesus e lhe disse: Senhor, não vedes que minha irmã me deixou sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. Marta, andas tão inquietas a tratar de tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Certo dia, Jesus acabava de orar, em um lugar solitário, quando lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensinai-nos a orar. Quando orardes, dizei assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis quando vier a tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Apresentou-se Jesus em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, e ali ensinou, propondo belíssimas parábolas. Parábola, narrativa que serve de exemplo e que encerra a doutrina moral. Entre os muitos que, atentos, o escutavam, havia diversos publicanos e pessoas de má vida. Por isso, os escribas e os fariseus murmuravam: Por que andará sempre entre pecadores, este homem? Jesus lhes respondeu por uma parábola. Qual é o homem, entre vós, que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da perdida até achá-la? Haverá mais alegria no céu pela penitência e conversão de um pecador que por 99 justos, que não precisam de penitência. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Tenho outras que não estão neste aprisco e preciso também as reuni-las, e elas ouvirão a minha voz e se fará um só rebanho e um só pastor. Aprisco, curral destinado ao abrigo de ovelhas. Disse ainda Jesus: Um homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe pediu a parte da herança que lhe tocava. Fez o pai a partilha e o filho mais moço foi para longe de casa e gastou o dinheiro todo. Depois veio grande fome na terra e ele foi alugar-se como guardador de porcos. Afinal, caindo em si: Quantos criados na casa de meu pai têm pão a fartar, e eu aqui a morrer de fome? Irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei. Já não sou digno de ser vosso filho, tratai-me como um dos criados. E o moço foi para a casa do pai, onde: Pai, pequei contra o céu e contra vós. Servos, trazei-lhe a mais bela túnica. Ponde-lhe um anel no dedo e calçai-o. Matai um vitelo gordo. Vamos fazer. O filho mais velho estava no campo, e, ao voltar, vendo os preparativos do banquete e da festa em honra do irmão, foi queixar-se ao pai. Há tantos anos eu vos sirvo, e nunca me destes um cabrito, sequer. E assim que voltou esse mau filho, mandastes matar um vitelo. Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, é teu. Mas era preciso dar um festim, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e ei-lo achado. Certo sábado, Jesus foi à sinagoga, ensinar.
Havia ali uma mulher que estivera doente por 18 anos, sem poder ficar de pé. Quando Jesus a viu, mulher, estás livre de tua enfermidade. No mesmo instante a mulher se pôs de pé e glorificou a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou irado, porque Jesus curara em um sábado e... Há 6 dias em que o homem deve trabalhar. Vinde curar-vos em um deles, que não o sábado. Tu não desatas teu boi ou teu asno e não o levas a beber, no sábado? Porque não poderá ser curada esta mulher em um sábado, após 18 anos de enfermidade. Quando Jesus disse isso, todos os seus adversários se sentiram envergonhados. E todo o povo se regozijou, pelas coisas gloriosas que ele fazia. E Jesus atravessou cidades e vilas, ensinando. Certo dia. Senhor, são muitos os que se salvam. Esforça-te para entrar, pois a porta é estreita e muito poucos passarão por ela. No mesmo dia, aproximou-se de Jesus um dos fariseus e lhe disse: Vai-te daqui, pois Herodes te procura para matar-te. Vai e dize a essa raposa que eu expulsarei demônios e curarei hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Continuou Jesus a ensinar em parábolas. Havia um homem rico, a cuja porta jazia um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E ninguém lhas dava. Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi para o inferno. No meio dos tormentos, o rico viu Lázaro e... Abraão, compadece-te de mim e mande Lázaro à casa de meu pai, para que avise a meus irmãos das chamas que existem aqui. Se virem um morto voltar, hão de fazer penitência. Se eles não escutam Moisés e os profetas, nem se ressuscitar um morto hão de crer. Cedo, pela manhã, Jesus voltou ao templo, ele sentou e ensinou ao povo. E os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Manda a lei de Moisés que mulheres assim devem ser apedrejadas. Que dizes tu? Jesus abaixou-se e escreveu no chão com o dedo, como se não os ouvisse. E, como não lhe cessassem de fazer perguntas. Que atire a primeira pedra aquele que, dentre vós, esteja sem pecado. E todos, condenados por sua própria consciência, se afastaram, deixando Jesus sozinho com a mulher. Mulher, onde estão teus acusadores? Nenhum te condenou? Nenhum, Senhor. Nem eu, também, te condeno. Vai-te, e não peques mais. Falou então, Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir não saberá que é a escuridão, pois terá a luz da vida. Só tu, dás testemunho de ti, e o que dizes não é verdade. Meu Pai dá testemunho de mim. Vós não me conheceis, nem a meu Pai. Se me tivesseis conhecido, saberíeis quem é meu Pai. Nosso pai é Abraão. E tu? Quem és? Vós sois de baixo, eu sou de cima, sois deste mundo, e eu não. E eu já existia antes que fosse criado Abraão. Os judeus ficaram encolerizados e apanharam pedras para o apedrejar. Jesus, porém, escondeu-se e saiu do templo sem ser percebido. Ao passar Jesus, num sábado, pelo templo de Jerusalém, viu um cego de nascimento. Vai e lava-te na piscina de Siloé. E foi o cego, lavou-se e voltou com vista. Todos os que o tinham conhecido cego, a pedir esmolas, ficaram admirados e o levaram aos fariseus, para contar como Jesus o curara. Então, alguns dos fariseus disseram: Esse Jesus não é Deus, pois não guarda o sábado. Eu já vos disse, e já ouvistes, para que quereis ouvir outra vez? Por acaso quereis também ser seus discípulos? Que te fez ele? Como te abriu os olhos?